Vamos lá? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse capítulo 11, versículo 14 a 19, onde a gente iniciou a exposição dessa passagem. Quero ler novamente e a gente retoma aqui algumas observações do 16 ao 18, tá bom? Então vamos lá, versículo 14. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. O sétimo anjo tocou a trombeta, e houve no céu vozes fortes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. Vimos que isso aqui é o auge do cumprimento do Evangelho, da boa notícia, do propósito de Deus, do desejo de Deus, de toda a Bíblia. Tá? É o reino do mundo se tornando de Deus e do Cristo, e o reinado dele é para sempre. E os 24 anciãos, diante disso aqui, eles reagem no trono de Deus em louvor, em ação de graça, eles se prostram, eles adoram a Deus, justamente porque algo sempre esperado aconteceu. E eles profundamente aqui, impactados com a glória, com essa boa notícia, eles vão adorar a Deus. E os 24 anciãos que estavam sentados no seu trono, diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Então, eles estão adorando a Deus, porque Deus assume o poder que já era dele. Lembra do já e ainda não? Aqui o já era, né? Aqui perdão, ao contrário, o ainda não já foi. Aqui ele está consumando o fato, né, de tornar real, consumado, plenificado na eternidade, tudo que já é dele. Aqui é de direito, mas é de fato também. Então olha só, ele assumiu o poder e ele passou a reinar. Gente, Deus é rei de toda a terra já. Aqui, o passar a reinar é justamente passar a reinar nas estruturas do cosmos, da terra, do reino do mundo, porque Deus já é rei de tudo. Só que a nossa terra está ainda entregue ao pecado e ao Deus desse século. Deus permite isso até certo momento, ele vai julgar o mal e assumir o reinado de fato de toda a terra. Quando acontece isso, os 24 anciãos aqui adoram a Deus, porque ele toma o poder que é dele, ele assume esse poder que é dele, e ele passa a reinar. O reino de Deus chegou, aqui de fato, entende? Na verdade, e eles cantam o Salmo 2, um pedacinho do Salmo 2, espero que, não vou ler de novo hoje, mas você lembra. Na verdade, as nações se enfureceram, o povo ímpio, aí os poderosos da terra se enfurecem, eles são obstinados contra Deus, eles querem, lembra? Quebrar as algemas, achar que Deus está controlando, né? Eles se enfureceram. Chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, os santos, os que temem o teu nome, tanto pequenos como aos grandes, e para destruíres os que destroem a terra. E aí abre o céu, né? Aqui João vê o santuário de Deus, nós vamos com calma aqui. Gente, é uma passagem extraordinária, belíssima, como eu falei, entre aspas, brincando aqui no sentido, né? É óbvio que não poderia, mas nós podemos falar assim, Apocalipse podia ter encerrado aqui. Porque aqui é o clímax, o reino de Deus chegou, a adoração está sendo feita, toda a glória de Deus está sendo dada, o céu está abrindo, o santuário de Deus está tudo se concluindo aqui. Então quer dizer, lembra que eu falei? Está tendo um desfecho de um bloco ali, e vai abrir o capítulo 12 depois, retomando coisas que nós já estudamos, ampliando as coisas. É isso que a gente tem que entender. Tá? Então, antes da gente continuar, deixa eu só enfatizar algumas coisas. O propósito desses 24 anciãos, você viu que eles são um regente ali de uma adoração no céu. Eles, obviamente, eles estão se submetendo os seus próprios tronos ao Deus
que agora tem todo o poder e que vai reinar para sempre. Nós vimos, gente, um hino que já tínhamos estudado lá no capítulo 4. Vamos abrir? Ó, abre comigo, vamos lá. Apocalipse, capítulo 4. Um hino também dos 24 anciãos. Lembra que o capítulo 4 está falando do que mesmo? Quem lembra? Vamos ver, hein? Quem lembra do que fala o 4? O trono de Deus. E o 5? Também, mas agora o trono do Cordeiro. Então, 4 fala do trono de Deus, soberano Deus sobre toda a terra. E o 5 ainda sobre o trono, mas agora o Cordeiro à direita de Deus. Então, lembra, capítulo 4 e 5 é importantíssimo em todo o Apocalipse. Tá? E, por incrível que pareça, nós vamos terminar a sessão, vai iniciar o 12, não vai? E o 12 vai falar do trono da besta. É uma paródia, lembra? Nós vamos ver algumas paródias acontecendo, algo que está sendo copiado dessa besta, do anticristo, do falso profeta, coisas que são relacionadas e dadas somente a Cristo. Eles vão tentar fazer coisas semelhantes, eles vão tentar fazer uma cópia negativa, uma cópia do mal, para eles assumirem o poder que não são deles. Nós vamos ver isso a partir do 12. Aqui nós também temos um cântico que nós já estudamos, eu quero ler somente. Versículo 10, 4:10. Os 24 anciãos, olha o que eles fazem de novo. Se prostravam diante daquele que está sentado no trono, adoravam o que vive para todo sempre, e depositavam as suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder. Por que que aqui Deus está recebendo adoração? Qual que é o motivo que eles dão aí? Porque Deus é o Criador. Olha que interessante. Aqui o motivo, aquilo que está motivando a adoração dos 24 anciãos, é reconhecer a Deus como o Criador de todas as coisas. Olha lá. Porque criaste todas as coisas, e por tua vontade elas vieram a existir e foram criadas. A adoração aqui, ela é motivada pelo poder criador de Deus. Ele que é o criador da vida, doador da vida, sustentador da vida, criador do céu, da terra, do mar, de tudo que existe. Eles estão se prostrando diante de Deus, porque Ele é o Criador, adorando Deus como Criador, o poder dEle como Criador, colocando diante de Deus as suas coroas e adorando. Então há uma motivação aqui nesse momento. A motivação da adoração no capítulo 11 é outra. Não é que Ele é o Criador, apesar de ser, mas o que motiva a adoração ali é outra coisa. Vamos voltar para lá. Na verdade aí, o que está motivando? Ao contrário, ele está motivando o fim do mundo. O reino do mundo se tornou, quer dizer, está se finalizando o sistema desse mundo caído. Ele está encerrando, é o que nós chamamos de escatologia, né? Escatom, os finais dos tempos. Mas ele está encerrando para inaugurar a eternidade. Aqui ele está sendo adorado como Deus que assume os reinos do mundo, o poder dos reinos do mundo, e inaugura um reino eterno, que também é uma recriação. Nós vamos ver isso no novo céu e na nova terra. É Deus fazendo um ato de criar de novo o que precisa ser recriado. Por quê? Porque o cosmos, a criação, ela precisa passar por uma reforma, ou não? Gente, precisa. Nós aqui questionamos, não questionamos algumas coisas? Por não entender a teologia, não entender o processo de salvação, a gente às vezes, os ímpios, ateus, o que eles falam assim? Ué, se Deus existe, por que tem o mal existe? Essa é uma fala que o ateu normalmente ele acha que vai pegar um cristão, mas um cristão bem preparado,
teologicamente falando, ele vai explicar isso de uma forma muito, muito simples dentro da Bíblia. O mal existe, e existe por causa disso. E ele atua por causa... A gente consegue explicar. Mas ele vai ter um fim. Ele vai ser vencido. Tem tempo, né, cronometrado na agenda de Deus. Depois Deus vai julgar o mal, tirar essa maldade que a gente vê. Tanto maldade moral, ética, social, e a maldade também na estrutura da criação. Como assim, maldade na estrutura da criação? Ué, quem mexe com terra aí? Não tem praga? Não tem que ficar comprando defensivo, não tem que ficar lutando, as chuvas não estão desestruturadas, estão mexendo com a plantação, gente que espera a chuva num momento, vem em outro, perde, vem, você está entendendo? O tempo inteiro você está lutando contra a criação que está desorganizada, que deveria ter o seu ciclo funcionando com exatidão, mas não, aí vem Laninha, o El Ninho, e vem não sei corrente não sei da onde, e vai mexendo com as correntes aí, mexendo com a estrutura climática. Nós vemos furacões, tempestades, nós vemos tsunamis que aconteceram, hostilizando, matando as pessoas, tirando a vida de pessoas. Isso é mal, gente, é tudo mal. É uma maldade que Deus nunca quis que acontecesse. Tudo isso está desestruturado. A criação de Deus está desestruturada. E o que acontece? Deus vai reestruturar. Na verdade, Deus vai recriar. E todas essas maldades, sejam elas maldades morais, éticas, sociais, e também o mal natural da natureza que a gente fala, tudo isso não vai mais existir. Deus vai tirar tudo aquilo que é agressivo à vida, tudo aquilo que coloca a vida em risco, não vai existir, porque Deus é vida. Quem está lendo aqui Levítico? Começaram já? Foi hoje, né, que começou? Hoje eu ainda não li o texto, porque eu fui viajar e não consegui. Vou ter que ler a hora que chegar em casa, para botar em dia. Foi o primeiro, capítulo 1. Vocês vão ver Levítico, é um livro difícil, também, um dos livros mais difíceis, depois de Apocalipse, de Hebreus. Tem alguns livros bem difíceis, e Levítico é um deles. Levítico, por isso que eu coloquei 3 vídeos para vocês assistirem lá. Quando eu coloco lá, assistam. Vale a pena tirar o tempinho a hora que vocês tiverem. Assistam os vídeos. Vocês vão ver quando chegar a questão de contaminação, impuro, né? Para a gente é um negócio meio doido, a gente não faz sentido algumas coisas na nossa cultura, aquilo mais. Mas alguns teólogos dizem que toda impureza, de alguma forma, está conectada à morte. De alguma forma, à morte. Aquilo que não é vida. Aquilo que, por exemplo, os fluidos do corpo humano tornam o ser humano ali, ritualmente falando, impuro. Por quê? Porque saiu do corpo, está morto. Por isso que o sangue da menstruação da mulher torna ela impura. As pessoas falam, olha, né, a mulher... Não, é porque o sangue fora do corpo, ele não é mais vida. Tanto é que tocar um morto era impureza ritual. Então, de alguma forma, o próprio fluido do sêmen do homem, também jogado fora do corpo, ele também representa a morte, porque não tem mais vida. Então, o fluido do homem também o torna impuro. Olha que interessante, tudo aquilo que deveria estar dentro do funcionamento, né, do corpo humano, e é belo, a hora que ele está fora do seu ambiente de vida, ele é morte. Sendo morte, ele é impuro. Ele torna a pessoa ritualmente impura, ritualisticamente impura. Não é pecado. Impureza ritual não é pecado. É uma impureza para prestação de culto. Por isso eles iam se lavar. Eles não iam pedir perdão por pecado. Eles iam se lavar, passar por purificação ritual, para poder cultuar a Deus descontaminado dessas coisas. É interessantíssimo lá. Tá? Então, leia, você vai ver, tem muita coisa ali. Mas por que eu estou falando aqui? O que tem a ver com o Apocalipse? Aqui tem a ver, ao contrário. A vida vai ser estabelecida. Tudo no céu, na terra, no mar, que é contra a permanência da vida, Deus vai retirar. A plenitude da vida vai ser entregue, a eternidade, a imortalidade do corpo. Olha só, um novo céu e uma nova terra sem degradação, que suporta uma vida eterna de um ser humano eterno. Deus vai recriar a sua própria criação,
numa estrutura de vida eterna. Por isso, gente, quando a gente fala assim, você aceitou Jesus, você tem vida eterna, as pessoas não estão... Presta atenção, pelo amor de Deus, quando a gente fala isso, mas de coração. Nós não estamos falando da tua alma ir para o céu só. A gente acha vida eterna, que a gente aprendeu um tempo inteiro, nós vamos morrer e a nossa alma penada, sem corpo, vai ficar vagando no céu. Quem nunca pensou isso aí? A Bíblia não fala isso. A Bíblia fala, pode estudar 1 Coríntios 15, que você vai ter um corpo glorificado, semelhante ao corpo de Jesus depois da ressurreição, para desfrutar da eternidade, da nova terra, do novo céus, daquilo que Deus sempre quis no Éden, das delícias da criação de Deus, da beleza daquilo que Deus tem, que o pecado retirou de nós, que a serpente enganou e tirou de nós, tirou a nossa conexão com o Criador, tirou a nossa vocação, tirou o desfrutar das coisas sem o pecado. Até aquilo que é bom na terra, a gente enfia coisa ruim no meio. Entende? Nós estamos totalmente desregulados, desorientados. Por isso que o prazer é muito bom, mas o prazer, pelo prazer sem glorificar a Deus, ele é um equívoco também. Por exemplo, uma das coisas que mais Jesus gostava de fazer, eu também gosto, acho que todo mundo aqui gosta, comer. Jesus gostava de sentar à mesa e ensinar comendo à mesa. Só que comer pode ser um pecado. Por isso que fala da glutonaria. Quando eu exagero na comida e o meu ventre, ele me domina, e a ânsia pelo prazer da comida o tempo inteiro, né? E olha que eu gosto de comer, gente. Esse é um pecado que eu tenho que lutar contra, né? Mas para você ver como que a nossa carne, ela está desorientada. Ela está desorientada, porque esse prazer foi dado por Deus para glorificar a Deus, e não para que a gente fosse dominado por Ele. Quando somos dominados pelo prazer de comer, sabe o que isso traz para a gente? Doenças, problemas de saúde. Nós nos autodestruímos. Olha que coisa interessante. É o excesso, porque aquilo não glorifica mais a Deus, aquilo está dominando você. E nesse novo projeto de Deus de recriar as coisas, tudo vai ser colocado em ordem, com equilíbrio, com vida, e tudo vai glorificar a Deus. O nosso maior prazer vai estar em ter o próprio Deus. Isso vai preencher a nossa existência, a eternidade. Quando eu falo de vida eterna, eu estou falando que você que está aqui, vai viver literalmente com um corpo que não é esse, mas é um corpo glorificado, com a consciência de quem você é, o que você fez para Deus, prestação de conta. Nós vamos prestar conta e depois vamos ter ainda a graça de Deus do reino eterno. E alguns vão reinar com Cristo, julgar as nações com Cristo. Paulo diz no Romanos capítulo 6, vocês lembram lá na igreja, estava tendo um problema, é Romanos 6? Meu Deus, eu acho que é Romanos 6, tá? Que eles estavam tendo dificuldade entre os irmãos, de levar um irmão para a justiça. Eu já preguei aqui. Um irmão levando o outro para a justiça dos ímpios, por causa de problemas entre eles. Não é problema criminal, provavelmente eram problemas que a gente chama hoje da vara civil, né? Ou de herança familiar, ou então está desagradando com o outro em alguma questão de bens, de negócio, alguma coisa. Aí eles estavam lá com um problema na igreja. O que eles faziam para resolver os problemas? Levava para o juiz ímpio. Paulo dá uma dura neles, fala, não é possível um negócio desse, vocês estão envergonhando o evangelho. Vocês estão brigando entre vocês, levando a demanda de vocês, que vocês deveriam resolver entre vocês, lá para o juiz que não conhece a Deus, dando mau testemunho lá para eles. Brigando na igreja. Aí ele pergunta assim, não tem ninguém entre vocês sábio? Alguém, um ancião, um líder, um pastor, presbítero, estou parafraseando, mas é isso que ele está querendo dizer. Alguém que vocês respeitam, que pode julgar a causa de vocês?
Aí ele fala assim: porque vocês não sabem que vocês vão julgar os anjos? Ele está falando assim: vocês não está caindo a ficha de vocês. Olha a responsabilidade que vocês terão na eternidade. Vocês vão julgar os anjos de Deus. Vocês não conseguem resolver o problema de vocês entre vocês. Vergonha. Vergonha para o Evangelho. Vergonha para vocês. E não acontece isso na igreja cristã? No nosso meio? A gente não consegue se resolver como irmão. Pelo amor de Deus. Um povo que vai julgar os anjos. Um povo que vai desfrutar um reino eterno com Cristo. Você percebe que a gente não entende quem somos. Essa é a verdade. Nós não entendemos quem somos. No reino de Deus ainda. Nosso pé que está muito fincado ainda nessa temporalidade. Nós não entendemos, gente, que eu já falei, tem um pezinho nosso lá na eternidade. Vivemos aqui, ainda estamos aqui, temos os nossos problemas, nossas dívidas, conta para pagar, né, coisa aí para consertar. Nós temos tudo, vivemos esses dilemas, as aflições de quem está na terra. Ao mesmo tempo que temos a esperança e a promessa de que já vive na eternidade. Eu já e ainda não, nós temos uma tensão de tempo dentro da nossa estrutura. E nós temos que escolher quem nós vamos servir, quem nós vamos ser. Cidadãos dessa terra ou cidadãos do reino de Deus. Amém? Estão comigo aí? Então tá bom. E eles, voltando lá, eles dão graças a Deus. Esse é um momento extraordinário para se agradecer a Deus, porque Deus está concluindo o seu plano de salvação, ao dar fim a este mundo mau e introduzir a eternidade. Eles adoram a Deus como Deus Todo-Poderoso, já falei sobre isso. Já falei sobre aqui eles tiram, né, aquela palavrinha daquele bloquinho que eles sempre falam, aquele que é, que era e que há de vir, né? Eles tiraram o que há de vir, por quê? Porque o que há de vir, que é o futuro escatológico, aqui chegou. E aí olha o passado aqui na nossa tradução em português. Eu não fui confirmar no grego aqui como que eles colocam isso, mas aqui no nosso, né? Porque assumiste o poder. É algo acontecido já aqui. Assumiste o teu grande poder e passaste a reinar. Quer dizer, aquele futuro escatológico que há de vir já veio e já se tornou concluso, né? Nesse tempo, por isso eles estão agradecendo a Deus ali, tá bom? Porque Deus assumiu o seu poder tanto prometido aí. O evento aqui, gente, esse evento que nós estamos lendo, ele é um resumo de um período que vai caminhar depois de alguns capítulos para frente. Aí eu peço para você abrir, para eu folhear com vocês. Quem está com a Bíblia de papel, abre em Apocalipse 18. Eu vou só folhear aqui para vocês verem. 18, pode falando comigo aí. O que está escrito aí no subtítulo aí de vocês? A queda da Babilônia. Então nós vamos ver depois. Aqui no capítulo 11, a Babilônia não existe mais. Acabou aqui, acabou tudo. Aqui é o fim. É a glória, é o reino de Deus. Então a hora que acaba é o que eu estou falando. Ele vai voltar a alguns acontecimentos para detalhar alguns acontecimentos. Então antes de chegar nesse cântico aqui que nós estamos lendo, nós vamos depois ler que tem uma Babilônia na terra, que é representando, a gente vai estudar bastante isso, que é o representando o sistema do mundo contra Deus, contra a vontade de Deus. É um sistema mundano contra o Cristo, tentando oferecer às pessoas coisas que só Deus pode dar, querendo a sua própria adoração, querendo a fidelidade do coração das pessoas, que só deve ser dada a Deus. A Babilônia, ela está, depois nós vamos ver, ela está embriagando os habitantes da terra com a sua prostituição espiritual.
e imoralidade também. Ela vai embriagar os habitantes da terra com seu cálice. E é uma cidade que ela é contrária à cidade celestial, a Nova Jerusalém. Você lembra que eu estou falando, aqui o xerox negativo, a parábola. A Babilônia é uma parábola da cidade de Deus. Deus está construindo uma cidade. E no mundo Deus fala, tem uma cidade chamada Babilônia, que não é uma cidade física, é uma cidade de todos os reinos da terra. Ela representa o sistema do mundo todo, dos poderes do mundo. E essa Babilônia vai ser julgada. Esses habitantes da terra, os seus poderosos, serão julgados. Então o anúncio da queda dessa Babilônia. Nós vemos depois, olha no versículo 9, gente que vai lamentar a queda da Babilônia, os admiradores dela. Vai ter uma ruína completa dela, no versículo 21. Capítulo 19, você vai ter depois as bodas do Cordeiro, né, que já aconteceu ali no 11. Está tudo incluso lá. Lembra que agora ele está o quê? Abrindo aquilo que aconteceu lá. As bodas do Cordeiro. Versículo 11. O Cristo vencedor da besta e do falso profeta. Depois nós temos ainda um período antecipando tudo o período do milênio, que a gente vai ver. A primeira ressurreição. Aqui fala de ressurreição também, não sei se você percebeu. Tá? Ele vai ressuscitar os mortos para serem julgados. Aqui já está escrito no versículo 18 da ressurreição. Satanás vai ser solto aquele breve período de novo, e depois preso e julgado para sempre. No versículo 11 do capítulo 20, nós temos o tal do grande trono branco, né? O juízo final de Deus. Capítulo 21, novo céu, nova terra, que é o reinado eterno de Deus. Tá? É justamente isso que eles estão cantando. Agora, os reinos do mundo são do Senhor e do seu Cristo. Vai terminar com o reinado ele é materializado no novo céu e na nova terra, que é o reinado messiânico esperado até hoje pelos judeus, que está se concretizando aqui de forma escatológica. Nós temos no versículo 9 do 21 a Nova Jerusalém, que desce do céu, ataviada como uma noiva, né? E aí nós temos então o 22 encerrando o livro também aí, nos finalmente aí, tá? Então, tudo isso do 18 ao 22, até antes nós vamos ver, na verdade, desde o 12, ele está destrinchando coisas que já aconteceram, até chegar ao cântico dos 24. Agora Deus assumiu o seu poder e assumiu, tá, o seu reinado eterno. Tudo bem? Tá, dá para entender essa estrutura? Tranquilo? Então tá bom. Bora voltar lá para o 11. Aqui no versículo 18, como eu disse, o julgamento dos mortos, né? Olha que interessante. Leia de novo aí o 18. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira e o tempo determinado, chamado também na Bíblia de dia do Senhor, o dia da ira, o dia do Senhor chegou. Esse dia é o dia do julgamento. E o tempo determinado para serem julgados os mortos. Olha só, os mortos serão julgados, e nesse julgamento aqui, vai se dar o galardão, os presentes, as recompensas. Para quem? Para os servos de Deus, seus profetas, seus santos, e aos que temem o nome de Deus, tanto os pequenos como os grandes. Tá? Então quer dizer, a todos do povo de Deus. Aqui ele está ampliando em várias categorias aqui, os servos, outros profetas, santos, aqueles que temem, grandes e pequenos. Quer dizer, chegou o momento de Deus recompensar a sua igreja, de galardoar a sua igreja, de recompensar, inclusive, pelas perseguições que elas estavam passando, pelos habitantes da terra, pela fúria dos habitantes da terra. E aqui chegou. E aqui acontece, né, esse tipo de ressurreição aqui, implícito aqui, quando os mortos eles vão ser julgados.
Eles vão ser trazidos diante de Deus para julgamento. Isso aqui, gente, no Antigo Testamento, a questão da ressurreição, ela é tratada poucas vezes. Nós temos em Daniel 12, que diz assim: muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Uns para, olha que interessante, uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Dois tipos de ressurreição. Uns ressuscitarão para a vida e outros ressuscitarão para a vergonha e desprezo eterno. Olha que forte, né? É de dar temor mesmo, hein? A gente às vezes brinca, né? Umas coisas. Gente, é sério. Caminhar com Deus é uma coisa séria. Apesar de Deus ser amor e estender um amor, entregando seu próprio filho para salvar a gente, Ele também vai julgar as coisas. Ele é juiz santo. E coisas vão passar diante de Deus, né? Diante daquilo que o ser humano tomou como decisão. Diante de Deus, do tipo de vida, né? De fé, sem fé, daquilo que a gente viveu para Deus, vai ser julgado, né? Em Isaías também tem alguma coisa, uma alusão breve: os teus mortos viverão, ali fala relacionado a isso. Isaías 66 também fala assim: eles sairão e verão os cadáveres dos que transgrediram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, nem o seu fogo se apagará. Falando metaforicamente aqui de uma condenação eterna, né? Então, você tem no Antigo Testamento essa teologia, uma semente da teologia da ressurreição. Ela não está completamente formada no Antigo Testamento. Ela não está completamente desenvolvida. Os judeus do Antigo Testamento, eles não entendem a ressurreição como nós, quando eles liam a Bíblia. É diferente. Essa completude do entendimento do que é a ressurreição só acontece a partir da ressurreição de Cristo. A partir de Jesus ressuscitar, Ele cumpre literalmente esses textos que falam de ressurreição, e Ele inaugura um tempo e a promessa da ressurreição do povo dele. E aí a igreja começa a entender: opa, já agora nós estamos entendendo Daniel, agora nós estamos entendendo Isaías. Das poucas vezes que se fala de ressurreição no Antigo Testamento, esses são poucos versículos que a gente tem. Então era algo, o vale de ossos secos a gente pode falar, só que ali não é ressurreição do jeito que a gente entende. Ali é figurado a ressurreição, né, do vale de ossos secos. Ali é figurado o retorno de Israel do exílio para a terra deles. Então não fala da literalidade da ressurreição, mas alguns entendem que Deus deixou também ali uma sementinha naquela metáfora relacionada à ressurreição. Então a gente pode colocar Ezequiel também ali, mas poucas vezes se fala. Até que o próprio Jesus começa a falar da sua morte, da sua ressurreição. Ele ressuscita, promete a ressurreição, né? E aí nós temos o quê? Uma teologia muito mais elaborada do que está prometido para nós no sentido de vida eterna. É uma ressurreição de corpo que pode viver eternamente sem pecado e glorificando a Deus. É esse o tipo, né, de corpo prometido para os salvos aí, tá bom? Olha só também Apocalipse. Vamos ler, gente. Está falando dos mortos, aí ressurreição. Vamos ler. Apocalipse capítulo 20. Abre aí comigo. Já chegou, tem que acabar já, né? 20, versículo 11. Aqui a gente encerra e deixa a recompensa aí para a semana que vem. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Vamos ler do 11 ao 14, deixa eu ver. 11 ao 14. Pode ser no 15 aí. Olha só o que João está escrevendo. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos,
De novo, olha que interessante, conecta isso com o 11:18 que a gente está lendo. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Você percebe que ele está aqui descrevendo o jeito que está acontecendo o julgamento lá do versículo 18, porque lá fala que ele está julgando os mortos, recompensando os servos, os profetas. Aqui ele está meio que descrevendo o jeito. Eles estão diante do trono de Deus, livros foram abertos, é um registro então, né, da vida de cada um, né? Então foram abertos abertos livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, porque conforme o que estava escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam, a morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo, cumprindo a ressurreição para a vergonha e desprezo eterno, de alguma forma, e condenação. De Daniel. Então aqui nós vemos um desfecho do julgamento, gente, né, de recompensa. E é interessante que ele está falando aqui, né, daqueles que estão inscritos nesse livro, não inscritos, né, tem mais de um livro, provavelmente tem um livro também daqueles que estão inscritos nos livros, que são as nossas obras que serão julgadas, passadas pelo fogo. Olhar para mim assim: Rodrigo, lembra aquilo que você fez lá na terra, para mim? Deus vai falar: aquilo lá que você fez, palha, não serviu para nada. Você achou que estava fazendo para mim, era para o teu orgulho. Eu nunca falei que aquilo você devia estar fazendo. Vai queimar, não adianta para nada. Aí o carão que eu vou passar, vergonha, se arrepender, pedir perdão a Deus. Rodrigo, você lembra aquilo lá que você fez é ouro. Aquilo lá está guardado para a eternidade. Alegria. Então as nossas obras para Deus, dos salvos, elas também serão julgadas. Não para a salvação, mas para arrependimento último e recompensa, né? Então essa é uma questão importante aí. E a gente vê depois a recompensa. Qual é a recompensa? Depois você vai ver aqui, nós vamos ver. Ele fala, né, vou vir e vou trazer recompensa, galardão aos servos ali, como o próprio texto diz, tá bom? Gente, vamos parar aqui, a gente faz o desfecho 19 a semana que vem e entra no capítulo 12. Tá bom? A gente dá aquela iniciada no capítulo 12 para a gente ver como que vai encaminhar dali para frente o livro de Apocalipse. Tudo bem? Espero que estejam entendendo. E como eu disse, apesar de ser difícil o livro, gente, principalmente alguns que não estão caminhando com a gente desde o início, quem está já entende mais alguns conceitos, não desistam de estudar. E em meio ao estudo, eu sei que Deus está aqui. E Ele fala com a gente. A palavra de Deus, ela ministra a gente. Talvez você não entenda, não saiba explicar tudo teologicamente do que eu estou falando. Talvez é difícil a teologia. Mas alguma coisa do livro de Apocalipse, da mensagem, ela vai ficar no seu coração. Porque o Espírito Santo, Ele fala com a gente. E Ele fala através da palavra dEle. Só hoje aqui nós falamos um monte de coisa que promove em nós senso de responsabilidade, de temor, reflexão da nossa fé. E são essas coisas, mais do que a teologia, que ela é importante, mas coisas que fazem a gente ser cristão melhor, que Apocalipse quer promover em nós. Esse senso da eternidade, né, da gente entender essas esperanças, a ressurreição, o novo céu, nova terra, tudo isso que deve encher o nosso coração, encher de esperança no mundo mal, caído, que ainda assola as nossas vidas. Tá bom? Que fique isso, né, para vocês a cada terça-feira, que Deus fale alguma coisa no nosso coração. Amém? Vamos agradecer a Deus? Vamos colocar em pé.